Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa sexta aula. O tópico dessa aula e da próxima é JSON, que é JavaScript Object Notation. Bom, o JSON ele é um formato universal, né, que ele permite que a gente possa realizar a troca de dados, né, enviando arquivos nesse formato JSON, né, que ele tem a extensão .json. E aí tu pode realizar a troca de informações de dados, né, entre diferentes sistemas, né, usando o mesmo padrão. Isso é muito importante. Então, essa aula sobre JSON é muito importante que vocês entendam e explorem mais o uso desse tipo de padrão. Bom, mas como é que a gente escreve um JSON, né? Qual que é o formato dele, a estrutura de escrita? Bom, vamos criar aqui então nosso HTML5 e aí vamos criar aqui uma variável pessoa, vamos botar a nossa tag script aqui, vamos criar uma variável pessoa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma string, só que uma string que vai estar no formato JSON. E como é que é esse formato? A gente vai colocar aqui aspas simples, aí eu vou abrir chaves, e vou fechar chaves aqui, e dentro dela eu vou colocar a propriedade e seu respectivo valor. Então, por exemplo, eu vou ter um nome, vou colocar entre aspas, tá? Nome, dois pontos, e aí o valor dele. Como o nome vai ser uma string, eu vou colocar aspas duplas de novo, Felipe, vírgula, vou colocar uma próxima propriedade, vou colocar idade, idade entre aspas, dois pontos, como a idade vai ser um número inteiro, eu vou colocar direto aqui o número, 29. E aí, por fim, vou colocar mais uma, que é cargo, também é uma string, vou colocar então, entre aspas duplas aqui, professor. Beleza, com isso eu montei uma string que está no formato JSON. E como é que a gente faz a transformação dela para um objeto, por exemplo? Transformar essa string que está no formato JSON para um objeto. Bom, a gente usa uma função chamada parse. Como é que a gente faz isso? Vou criar uma outra variável aqui, objeto, para armazenar o resultado dela. E vou colocar aqui json.parse, tá? E aí eu vou passar a string que está no formato JSON, que é pessoa, né? Que está armazenando essa string aqui no formato JSON. Dou um ponto e vírgula aqui, e aí eu faço a impressão dela no meu HTML. Vamos criar aqui então um parágrafo, vou colocar aqui um PID texto, aqui, e aí vamos colocar aqui document.getElementById para achar o nosso parágrafo com ID texto, vou passar aqui o texto, .innerHTML igual ao resultado da transformação dessa string no formato JSON em objeto, que vai estar guardado na nossa variável objeto. Só que aí, vamos ver o que acontece. Eu vou colocar aqui, vou vir aqui, abrir o navegador, ele vai apresentar para nós um objeto, que é justamente o que a gente fez a transformação. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, objeto.idade, ele vai mostrar para nós o valor da propriedade idade, que é 29. Então, com isso, a gente tem um objeto, né, que foi criado a partir de uma string no formato JSON. E se eu quisesse fazer o contrário, se eu tivesse um objeto e eu quisesse transformar para uma string no formato JSON, qual método eu usaria? Aí a gente pode fazer aqui var objeto novo, por exemplo, nome qualquer. Aí eu vou criar um objeto aqui dentro, as propriedades do objeto. Nome, dois pontos, Felipe, primeira propriedade, vou colocar os mesmos valores anteriores. Idade, dois pontos, 29. E cargo, dois pontos, professor. Beleza. Com isso, eu vou criar uma variável pessoa novo e vou usar, nesse caso, o método stringify, que é esse aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto que eu criei, que é esse aqui, ó, e vai transformar em uma string na estrutura JSON. Então, vou passar aqui o objeto, né, que é esse cara que eu quero transformar, objeto novo, na verdade, aqui, né, objeto novo. E aí, vou fazer o mesmo processo, vou criar aqui até um novo parágrafo para não substituir,
texto 1. E aqui eu vou colocar document get element by ID, texto 1. E vou passar, no caso, pessoa novo. Com isso, ele vai apresentar para nós uma string no formato JSON que foi convertida a partir desse objeto que a gente criou. Então, a gente criou esse objeto aqui e ele converteu numa string em formato JSON. Vejam só, com as chaves, as aspas duplas nas propriedades, aqui como é string as aspas duplas, aqui como é um número inteiro sem aspas duplas. Poderia ser um booleano, poderia ser um array, poderia ser null. A gente poderia usar junto desse também os formatos function, data, undefined. E assim a gente consegue manipular, seja tendo uma string no formato JSON e criando um objeto usando o json.parse, ou tendo um objeto e criando uma string no formato JSON usando a função stringify. E aí a gente pode adentrar um pouquinho mais nessa questão do formato JSON. Vamos criar um novo arquivo para não confundir aqui, para não ficar muito poluído. Index.2html. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar nossa estrutura aqui, HTML5. Vou criar já os dois parágrafos aqui, conforme a gente fez no exemplo anterior, texto e texto 2 aqui. E aí eu vou criar o nosso script. O que a gente vai fazer nesse caso específico agora? A gente vai criar as propriedades e vai criar uma propriedade que tem as suas próprias propriedades também dentro dela. Ou seja, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma variável pessoa. E aí, vou colocar aqui as chaves, beleza? E aí eu vou colocar a primeira propriedade, nome, 2 pontos, Felipe. Aí eu vou dar uma vírgula, né? Que eu vou criar uma nova propriedade aqui, né? Idade, 2 pontos, idade, 2 pontos, 29. Beleza, vírgula. Aí eu vou passar um endereço. Só que eu não vou colocar o valor direto aqui. O endereço vai ter propriedades dentro dele também. Então, o que eu vou fazer? Abrir chaves novamente aqui. E dentro dessas chaves, eu vou colocar as propriedades do endereço. No caso, cidade, 2 pontos, Santa Maria, vírgula, estado, 2 pontos, RS. E, por fim, país, 2 pontos, Brasil. Aí vejam só, a gente criou propriedades dentro do endereço e temos nome, idade, endereço e dentro do endereço cidade, estado, país. Olha que bacana. Então a gente pode ir trabalhando de diversas formas, de acordo com a nossa necessidade, usando o formato JSON. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui então. Fechei aqui as chaves, vou imprimir esse valor, getElementById aqui, texto, ponto innerHTML, igual a... Aí vamos fazer o seguinte, pessoa.idade. Vamos ver o que ele vai apresentar para nós. Vou substituir aqui, index 2, atualizei, certinho, apresentou para nós o valor 29, que é a nossa idade aqui definida. Se eu quisesse colocar agora endereço, atualizou aqui, ele trouxe um objeto para nós. Por quê? Porque eu tenho que especificar qual propriedade eu quero mostrar, se é cidade, estado e país, não endereço direto. Então, eu vou colocar endereço ponto, digamos que eu quero estado, ponto estado. Aqui, o que ele vai fazer para nós? Aí ele vai mostrar para nós estado, que é, no caso, RS. Então, a gente pode ir trabalhando dessa forma também no formato JSON. Digamos agora que a gente quisesse remover uma dessas propriedades. Então, vou remover o próprio estado. Vou vir aqui, dar um delete, pessoa, ponto, endereço, ponto, estado. Como eu falei antes, para mim acessar cidade, estado e país, eu tenho que usar endereço, né, para mostrar o caminho correto ali na estrutura JSON. Bom, com isso eu vou copiar aqui embaixo e vou colocar texto. Vou comentar essa parte aqui debaixo. O que vai acontecer? Ele vai mostrar para nós o mesmo valor, porque continua o mesmo aqui, ó, estado
continua existindo, está aqui a impressão do valor dele, eu fiz o delete, só que eu não estou imprimindo. Agora eu vou comentar esse aqui e vou tirar o comentário desse daqui. Olha o que vai acontecer, undefined. Por quê? Porque essa propriedade, endereço, estado dentro do endereço, foi removida. Então, não existe mais esse valor, essa propriedade. O resto se mantém igual. Por exemplo, se eu copiar aqui, botar o texto 2, né, do parágrafo aqui, ó, texto 2, e colocar, por exemplo, cidade, ele automaticamente vai mostrar para nós sem nenhum problema. Então, com isso, a gente pode trabalhar em diversas formas, né, usando essa estrutura JSON.